Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Oscar, eu sou farmacêutico, estou desde 2017 na RPH. Eu fui contratado para cuidar de toda a parte comercial desse modelo de negócio hoje, que vem sendo um sucesso em São Paulo e que agora está presente no Rio de Janeiro, chamado Radiofarmácia Centralizada. Aqui a gente tem todos os tópicos dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Deixamos aqui embaixo um telefone WhatsApp, para caso durante a apresentação surja alguma dúvida de vocês, que essa dúvida seja enviada pelo próprio WhatsApp, que aí a gente vai tratar o assunto nessa mesma apresentação. A RPH vem sendo um sucesso com a Radiofarmácia de São Paulo, garantindo a entrega aí de todas as doses, um portfólio mais completo e uma sustentabilidade a todos esses clientes. E a gente resolveu também fazer a aplicação desses webinars. O primeiro foi realizado aí com um assunto relacionado ao teranóstico, e agora a gente vai colocar um pouquinho aqui do funcionamento de uma radiofarmácia centralizada, desde o seu pedido até toda a parte de investimentos futuros numa cadeia de radiofármacos mais amplas. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai conduzir a apresentação. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Obrigado, Oscar, pela apresentação. Obrigado duplamente, né? Primeiro por mediar esse webinar e também pelo trabalho que o Oscar vem desempenhando aqui desde alguns anos já dentro do grupo RPH, e com esse grande desafio de conseguir, na verdade, eu sempre digo para o Oscar que o mais difícil não é instalar uma radiofarmácia centralizada, não é licenciá-la perante a CENEM, perante a Anvisa, mas realmente é fazer com que esse modelo de negócio realmente traga vantagens para o serviço de emergência nuclear, certo? Que realmente traga vantagens do ponto de vista de segurança da agenda, do ponto de vista de garantia de portfólio, certo? E essa parte realmente não é tão trivial. Nós vivemos num país onde nós temos uma cultura que nunca houve radiofarmácia centralizada, onde nossos 440 serviços de emergência nuclear no Brasil culturalmente trabalharam com o modelo de radiofarmácia hospitalar por muito tempo. Eu quero fazer até colocar um pouco para vocês antes de começar a falar sobre a história, né? Eu me lembro como se fosse hoje, em 2013, quando eu tinha uma reunião com os sócios da companhia, de que maneira a gente poderia inovar, garantir a sustentabilidade da medicina nuclear, agregar valor na medicina nuclear, não somente olhando para a venda de kits, para a venda de radioisótopos, e trazendo uma solução de eficiência, de inteligência, de inovação e de melhoria de processo. Naquela época eu viajei para os Estados Unidos e fui entender o que era o modelo de radiofarmácia centralizada, que nos Estados Unidos a primeira radiofarmácia centralizada foi implementada em 1978 no Novo México, e hoje é um case de sucesso. Mais de 95% de todas as doses administradas nas medicinas nucleares convencionais, ou PET, ou terapia nos Estados Unidos, são provenientes dessas cadeias de radiofarmácia centralizada. Hoje nós temos empresas que operam mais de 150 radiofarmácias centralizadas no mercado americano, Canadá, hoje a Ásia também é uma tendência, e assim por diante. Então, e foi muito bacana porque a gente conseguiu. Eu acho que o mais difícil realmente é fazer essa mudança do mindset e mostrar que gera valor. Em nenhum momento a gente olha a radiofarmácia centralizada como um negócio para reduzir quadro de funcionários da medicina nuclear ou demitir, pelo contrário, né? A gente está aqui para agregar e somar na equipe já existente do nosso cliente. Então, deixa eu ver só como é que eu passo aqui. Tá bom. Só um pouquinho, deixa eu me coordenar aqui. Eu estou passando ou estou passando? Eu estou? Ok. Pessoal, então vamos lá. Bom, o conceito de radiofarmácia centralizada, ele basicamente passa desse princípio. Aqui é uma foto bem interessante, que é uma foto do mercado de medicina nuclear.
onde culturalmente nós compramos radioisótopos, geradores de tecnécio, moléculas marcadas, historicamente pelo IPEM, certo? E nós temos aí tanto a RPH, e aí quando eu falo de RPH, não é a RPH Central Pharma, né, que é a empresa que nós estamos tocando o negócio de radiofarmácia trazada, mas a RPH Pharma, que é a nossa unidade industrial, sediada em Porto Alegre, disponibilizando os cold kits. Então, o serviço de medicina nuclear tinha esse fluxo de comprar os elementos radioativos, comprar os cold kits e ter uma estrutura mínima, certo, de acordo com as normas da CNEM e da Anvisa, para que pudesse fazer essa radiomarcação, controle de qualidade e a dispensação das doses nos seus clientes. O grande desafio nosso foi, quando a gente foi instalar essa radiofarmácia centralizada, e é bem interessante porque a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela trata essa radiofarmácia como um laboratório de grande porte. Então, eu convido a todos aqui que estão hoje, inclusive, participando do webinar, que entrem em contato com o Oscar e agendem visitas na nossa unidade do Rio de Janeiro, que começou a operar aproximadamente 3 semanas atrás. Se tiver em São Paulo, por exemplo, que agendem visita, porque realmente é uma dinâmica completamente diferente. É um laboratório que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas é um laboratório que tem hoje todas as boas práticas de uma central de manipulação de injetados de pequeno volume. É o mesmo conceito que se aplica hoje numa central de quimioterápicos, uma central de parenteral, só que, claro, com as particularidades de estar manipulando radiofármacos. Aqui eu botei, então, hoje, quando eu coloco ali que o IPEM e empresas internacionais fornecem radioisótopos para uma cadeia de radiofarmácia como a nossa, isso é um ponto muito crítico, é um ponto muito interessante. Eu sempre digo que o IPEM opera muito bem, nós temos aí cada vez mais essa discussão por causa da flexibilização do monopólio, certo? Mas hoje a gente continua trabalhando de uma maneira muito sustentável com o IPEM, mas a gente sabe que, independente de ser IPEM, de ser uma empresa internacional ou uma empresa privada nacional, certo? Nós temos que ter um leque de fornecedores qualificados. Então, onde a gente consegue trabalhar comprando radioisótopos, comprando geradores, tanto do IPEM como parceiro. Temos hoje, por exemplo, uma parceria muito bem estabelecida com a própria Ecker Ziegler Brasil, através da sua unidade Fabril na Argentina Tecnuclear, com uma operação muito bem estruturada. Estamos hoje trazendo outros players internacionais, porque o grande foco da radiofarmácia é ter uma grande quantidade de compra de material radioativo, uma grande quantidade de compra de kits, recebimento das agendas do serviço de medicina nuclear com antecedência, para o caso do Tecness um dia antes, para o caso do LUTESP-SMA com mais dias de antecedência, e eu consegui ter uma eficiência operacional, certo? De forma que eu consiga entregar as doses, porque o grande segredo da radiofarmácia é saber aproveitar melhor o radioisótopo e o cold kit, ter uma eficiência. Quando o serviço de medicina nuclear vai fazer uma marcação de um radiofármaco, de um kit, por exemplo, e tem na sua agenda 5, 6 pacientes, e na minha rotina eu tenho um gerador com uma eluição, e eu consigo optimizar 95% daquele kit, ou seja, eu consigo dispensar as 20 doses geradas, eu tenho ganho de eficiência. E essa eficiência a gente passa para o nosso parceiro. Então, por isso que quando muitos médicos nucleares pensam o seguinte, não, mas o meu custo de preparo da dose é muito baixo. Como é que você consegue ser tão competitivo e, ao mesmo tempo, no laboratório, com todo esse investimento, qualidade, controles, rastreabilidade? Porque a gente tem realmente um ganho de escala e a gente consegue repassar para o nosso parceiro. Então, é isso. Nós temos um laboratório no Rio de Janeiro hoje, licenciado pela CNEM e pela Anvisa, que tem permissão de comprar radioisótopos e kits. A gente recebe diariamente a agenda dos clientes, certo? Consegue, então, e aí consegue organizar todo o nosso plano de trabalho, sempre olhando para a agenda do cliente. Sempre digo, se o nosso laboratório hoje começa a operar às 2h30 da manhã ou às 3 da manhã, é porque eu tenho clientes no Rio de Janeiro, seja na Barra, seja no centro, seja na Zona Sul, que precisam daquelas doses, certo? Administradas no horário de 7h30 da manhã, e aí a gente tem que seguir todos os ritos. Continuando aqui, só para ver se está meio lento aqui. Essa é a rotina de uma radiofarmácia centralizada do grupo RPH. Então, a gente tem ali um horário, geralmente 3 da manhã, a gente começa, nosso time chega na radiofarmácia muito antes, por volta de meia-noite, tem todo um preparo do laboratório, limpeza do laboratório, calibração de equipamentos, certo? Nosso laboratório hoje, o funcionário que entra para manipular, ele entra com uma roupa de um laboratório estéreo, como se fosse uma indústria farmacêutica,
certo? Nós temos anticâmeras de acesso, ou seja, tem um controle do ar. Então, hoje a gente manipula um medicamento, um kit, um MIB marcado com tecnécio, com a mesma exigência sanitária, boas práticas, de um quimioterápico ou de um medicamento realmente que tivesse aquela preocupação de não ter nenhum problema de controle microbiológico, etc. Depois de tudo preparado no laboratório, a gente tem em torno de 3 da manhã, a gente faz a eleição dos geradores, faz a marcação dos kits, todo este processo de recebimento dos insumos e depois o recebimento da agenda do paciente através de um software, e esse software, que é o Webiolo, é um software que nós trouxemos do mercado americano. O nosso software de operação da radiofarmácia centralizada e o software de pedido, que o médico nuclear faz o pedido, ou a equipe de medicina nuclear faz o pedido, todo ele é um software desenvolvido nos Estados Unidos para as cadeias de radiofarmácia centralizada. E todo o nosso processo, desde o recebimento dos materiais, eleição do gerador, marcação dos radiofármacos, controle de qualidade, fracionamento, dispensação, e, inclusive, a questão do transporte, ela é rastreada por esse software. Então, hoje, se nós tivermos um cliente, por exemplo, que contrate o grupo RPH, e esse cliente ele é auditado, ele tem ONA, ele tem um selo de qualidade da Quimento, por exemplo, e ele vai terceirizar aquela atividade de manipulação da sua rotina, da sua radiofarmácia para o grupo RPH, nós temos hoje todos os processos rastreáveis dentro das boas práticas, porque a gente tem que realmente trabalhar de acordo com o padrão de qualidade dos serviços de medicina nuclear que cada vez mais estão se adequando a essa excelência de qualidade operacional. Um pouquinho, deixa eu passar aqui. As etapas, então, aquele primeiro slide anterior, eu mostrei o nosso fluxo de trabalho na radiofarmácia centralizada, certo? Só quero fazer um parênteses para vocês, que hoje, para operar uma radiofarmácia centralizada como essa, no Rio de Janeiro, nós temos hoje um profissional farmacêutico, um supervisor da rotina como um todo, ou seja, o chefe da operação, um supervisor que ele está hoje, inclusive junto ao Conselho Regional de Farmácia, como supervisor, como RT. Embaixo dele, nós temos analistas, profissionais farmacêuticos analistas, que são os líderes das sessões de manipulação, certo? E a gente tem várias sessões de manipulação, começando às 3 da manhã, mas nós temos 6 sessões de manipulação ao longo do dia, porque a gente sabe que os nossos clientes trabalham desde as 7h30 da manhã e trabalham muitas vezes com rotinas noturnas, e a nossa operação, ela é uma operação 24/7, certo? Nós temos, quando o Oscar aqui, na área comercial, ele vai realmente negociar com um grande grupo, com um serviço de medicina nuclear único, muitas vezes, a gente vai entender a rotina dele, certo? E se ele é um serviço dentro de um hospital, eu tenho que ter condições de atender uma hemácia marcada, um sangramento digestivo, numa emergência, no sábado, às 3 da manhã. Então, a gente dimensiona cada contrato para o perfil de rotina daquele serviço, certo? Além disso, também é uma coisa importante salientar aqui, que nós não temos, a gente não impõe para o serviço de medicina nuclear que ele migre toda a sua operação para a radiofarmácia centralizada do Rio de Janeiro, certo? Serviços, muitas vezes, serviços de pequeno, médio porte, certo? E esse pequeno, médio porte é uma questão muito subjetiva nossa de avaliar, é um serviço que, geralmente, ele migra toda a sua rotina para a radiofarmácia, por tudo isso que eu vim falando para vocês. Ganho de qualidade, ganho de rastreabilidade, já recebe uma dose já calibrada para o horário de injeção, então não tem aquela preocupação do cálculo do decremento radioativo, certo? E fica muito fácil a operação da medicina nuclear. Mas, ao mesmo tempo, um serviço de grande porte, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos serviços de grande porte, muitas vezes o que a gente pode trazer de benefício não é toda a rotina de operação, mas muitas vezes aquele perfil de radiofármacos que para ele não vale a pena manipular, seja por custo, seja por dor de cabeça, a gente acaba provendo. Então, são pacotes customizados para cada rotina. Falando de pacotes, falando de contrato comercial, a gente tem muito atenção, a gente tem muito cuidado. Como eu falei, nós somos a radiofarmácia do cliente. Então, nós desenhamos um contrato comercial para aquele serviço, certo? E nunca se abre qual é o preço da dose de MIB que é despedida para aquele serviço. Porque a gente sabe da sensibilidade da unidade de radiofármaco, a gente sabe da importância que tem do serviço de ter essa gestão própria do quanto ele compra e do quanto ele ganha do spread do radiofármaco, certo? E a gente sabe que é um assunto sensível. Aqui, quando eu falo de etapas no serviço de medicina nuclear, isso foi uma
curva de aprendizado que nós tivemos com os nossos clientes de São Paulo. No início da operação, né, Oscar, a gente vinha trabalhando muito mais com o conceito de receber os pedidos dos nossos clientes com contrato e expedir as doses de acordo com a programação, com a requisição do cliente. E a gente viu que muitas vezes a dose chegava, mas o cliente não queria receber a dose com agulha, ele queria receber a dose com Luer Lock. Ou muitas vezes o cliente não queria receber a dose, queria receber a dose do exame e junto uma dose para calibração de equipamento. Então, o que a gente fez? E entendendo que nós somos a radiofarmácia do cliente, nós somos parceiro deles, a gente criou uma área chamado Customer Service, uma área com especialistas em radiofarmácia, pessoas que vieram da medicina nuclear, da radiofarmácia, e hoje são os nossos especialistas que vivem o cliente. Então, depois que o comercial fecha o contrato, ou até durante a negociação, a equipe, a Flávia é uma pessoa líder nessa operação, ela vai lá e entende detalhadamente cada particularidade daquele serviço. Qual é a dose que o médico recomenda para tal exame? Certo? Como é que ele gostaria de fazer? Qual é o intervalo entre dose e imagem? Certo? Como que a gente pode cada vez mais ajudar ele implementando protocolos na rotina? Muitas vezes o médico quer fazer um exame de medicina nuclear, como, por exemplo, hemácias marcadas in vitro. Vamos montar um trabalho para que aquele serviço possa fazer hemácias marcadas in vitro para melhorar a imagem do sangramento digestivo. Então, cada vez mais está dentro do cliente, e esse dentro do cliente, esse funcionário, nosso especialista, esta parte é parte inclusa do contrato. A gente não cobra um serviço extra por consultoria, porque a gente entende que a radiofarmácia atualizada nada mais é do que a radiofarmácia do cliente sendo manipulado num ambiente externo, certo? E lá dentro do cliente a gente vê muitas oportunidades de melhoria, porque em vez de ele ter uma radiofarmácia marcando o kit, o que ele tem, ele recebe a maleta todo dia da manhã cedo, uma maleta validada pela CNEM, validada pelo Inmetro, pela Anvisa, e nessa maleta ele vai receber todo dia as doses já individualizadas, identificadas para o nome do paciente, nome do radiofármaco, identificação de cor para cada tipo de exame. Estamos implementando agora no Rio de Janeiro o processo de identificação de cor também, como a gente está implementando em São Paulo, porque a gente sabe que muitos dos nossos clientes hoje são clientes que estão em São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Porto Alegre, etc. Então a gente tem que ter um padrão nacional, certo? Uma vez que, e essas maletas, por exemplo, a gente está aprendendo muito com vocês, com o serviço de medicina nuclear. Como receber a maleta, certo? Como manusear essa maleta na rotina do cliente sem ter o risco de contaminação dessa maleta, certo? Como as etiquetas que pegar, a etiqueta primária, a etiqueta secundária, como a etiqueta secundária que acompanha cada dose pode ser usada como parte da informação da ficha do paciente no cliente. Como que a gente pode gerar cada vez mais informações para atender aos padrões de exigência da qualidade do serviço de medicina nuclear. Tanto que cada vez mais a gente pede e propõe para o serviço que quando ele for trabalhar com a gente, ele mande a área da qualidade, ele mande a área de auditoria do serviço para auditar a nossa operação. Porque nós somos a operação de vocês, certo? Então, aqui é o ciclo: recebimento da maleta, conferência das doses, aferição das doses, se a dose veio com a atividade exigida, requisitada na requisição, se o padrão de identificação está correto, certo? Faz o recebimento, ou seja, autoriza, recebe essas doses, ou seja, autoriza que veio tudo de acordo com o requisitado, e aí entra o processo, né? Se eu tiver qualquer tipo de problema, certo? Registro de ocorrência, nós temos hoje uma estrutura, um time de farmacovigilância, uma equipe de saque, para estar vivendo junto com o nosso time de Customer Service, vivendo qualquer intercorrência que a gente tenha com o cliente. Uma etiqueta rasgada, uma dose contaminada, isso ele automaticamente, a gente entra com o registro de ocorrência, mapeia o processo para melhorar, certo? E tudo isso culmina com a administração do radiofármaco, e o que a gente mais almeja aqui é um exame de imagem, seja na cintilografia, seja no PET-CT, ou um procedimento terapêutico com o maior padrão possível. Eu sempre reforço nosso time de farmacêuticos, técnicos, físicos, biomédicos, biólogos. Nós não somos expedidores de dose. A gente está ali para garantir a imagem cintilográfica do médico no maior padrão possível de qualidade. Ele tem que olhar para aquela imagem e acreditar
que aquela biodistribuição do radiofármaco alterada é por causa da patologia do paciente, e não que possa ter alguma impureza radioquímica, algum problema de instabilidade, que ele possa ter dificuldade de tomar, de gerar um laudo com segurança. Então, isso para nós acho que é o maior valor que tem disso. E eu reforço, todas as doses são feitas controle de qualidade, todos os geradores, quando chegam, a gente faz o controle de qualidade prévio, e os nossos parceiros hoje, como falei para vocês, todos os fornecedores, desde seringa, agulha, cold kits, geradores, são auditados, qualificados e estão hoje com padrões de qualidade. Quem trabalha com a RPH hoje são empresas que têm um padrão de qualidade hoje, de acordo com as normas exigentes, não só no Brasil, mas a gente usa muito dos padrões exigidos no mercado internacional. Essa é a nossa, sempre digo, esse é um sonho de consumo nosso. A gente começou a operação em São Paulo em 2018, certo? Sediado dentro da Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma operação do grupo EPH, mas numa área cedida pela BP. A gente tem uma parceria de muito sucesso com a Beneficência Portuguesa como parceiro, certo? Mas é uma operação própria do grupo. E quando a gente foi colocar a radiofarmácia do Rio de Janeiro, nós colocamos uma radiofarmácia com o dobro do tamanho da radiofarmácia de São Paulo. Então, a gente pode perguntar, mas por que a radiofarmácia do Rio de Janeiro tem uma estrutura física maior do que a de São Paulo? Quando a gente fala de São Paulo, o mercado de São Paulo é muito grande e é maior que o mercado do Rio de Janeiro. Porque aqui a gente olhou para uma unidade que vai conseguir garantir a operação de toda a cidade do Rio de Janeiro e a grande Rio de Janeiro, e a região metropolitana, para dose de tecnécio, que eu tenho condições de trazer cada vez mais novos radiofármacos marcados com galho 68, com lutécio, ter condições de trazer iodo 131 de uma maneira sustentável na rotina da cidade do Rio de Janeiro, ter condições de fazer pesquisa. Então, hoje, já tem serviço no Rio de Janeiro hoje que foram convidados a participar de estudos de clinical trial, e para manipular aqueles radiofármacos, para aquela demanda específica daquele cliente, eles contratam o nosso laboratório para fazer a parte de recebimento do radiofármaco, controle de qualidade. O nosso laboratório de controle de qualidade, ele tem hoje uma infraestrutura equivalente a uma indústria farmacêutica, certo? Então é isso, essa unidade está sediada na Rua Cornélio de Barros, em Botafogo, certo? Por que a gente escolheu Botafogo? Porque realmente é uma localização que a gente entende que é bem posicionada em relação a toda a distribuição geográfica do serviço de medicina nuclear. E temos hoje uma parceria com empresas de transporte de material radioativo. Eu sempre digo, não dá para assinar um contrato para fornecimento de um serviço de medicina nuclear sem que a gente saiba o volume de exames do cliente e trazer os nossos parceiros logísticos para entender rota a rota, certo? Eu não posso me comprometer com um serviço na Barra da Tijuca, eu não posso me comprometer com um serviço em Niterói, se não tenho mapeado antecipadamente a logística para atender de maneira eficiente aquele cliente. Aqui é a foto da nossa unidade, reforço, está todo mundo convidado para conhecer esse laboratório, certo? É um laboratório que ele realmente dedicou bastante atenção nossa, foi um trabalho muito bacana, conduzido com a própria Comissão Nacional de Higiene Nuclear, certo? Eles acompanharam em todas as etapas do projeto, para que a gente pudesse realmente ter hoje eu digo, hoje é uma referência, um padrão de referência para qualquer nova radiofarmácia centralizada que o Grupo EPH venha a instalar no Brasil, certo? E digo para vocês hoje, eu estive um pouco tempo atrás visitando umas radiofarmácias no mercado internacional e realmente não conheço hoje o padrão que a CNEM, que a Anvisa exige para esse tipo de operação. Hoje eu digo, é superior, e eu não estou dizendo como desmérito, estou dizendo como ponto positivo, é superior. Então, o serviço que compra esse serviço hoje pode acreditar que tem hoje um processo muito bem auditado pelas agências. Bom, falar um pouco sobre nossos desafios. Então, como eu falei para vocês, a primeira operação em São Paulo, já estamos olhando para uma expansão do Grupo RPH na cidade de São Paulo, certo? Olhando para uma oportunidade de uma nova radiofarmácia, não somente porque a operação atual nossa está realmente, né, Oscar, com uma quantidade de doses absurdamente grande, mas principalmente porque a gente entende que cada cliente hoje que trabalha com a gente, ele tem, gradativamente, ele começa a colocar novos procedimentos. Ele começa a aumentar o leque de exames, de procedimentos. E isso tende a aumentar a complexidade e a necessidade de espaço físico. Rio de Janeiro, que é o foco da nossa bate-papo de hoje, certo? Instalado, em operação, e reforço para vocês,
uma dinâmica muito boa de licenciamento junto às agências, junto à Senem, Anvisa, certo? Dentro de um prazo. O que nós demoramos para licenciar São Paulo foi uma curva de aprendizado de todos, tanto nosso RPH quanto dos órgãos que inspecionam, e hoje realmente tem um rito já criado. Estamos numa fase já e pretendemos iniciar a operação da nossa terceira radiofarmácia centralizada em Salvador, ainda no ano de 2022, no final do ano de 2022. Já temos a área mapeada para a instalação da radiofarmácia centralizada em Brasília. Entendemos que são regiões estratégicas. E com essa questão agora, inclusive, da flexibilização do monopólio, veio uma demanda muito grande, certo, da nossa base de clientes nacional para realmente olhar outras radiofarmácias. A gente está olhando realmente para o mercado como um todo, certo? Existe hoje, inclusive eu tive uma reunião há um tempo atrás, 3 semanas atrás, com a nova associação de empresas de medicina nuclear, foi uma bela de uma reunião, onde a gente tem que olhar realmente para o Brasil, certo? A gente está hoje olhando para essas grandes praças, mas a gente tem que olhar para a medicina nuclear como um todo, de forma que a medicina nuclear brasileira possa crescer e que tenha uma cadeia de suprimento e que tenha uma dinâmica operacional que dê possibilidade do médico investir na medicina nuclear. Que hoje a gente vê que o médico tem insegurança, muitas vezes, em investir em medicina nuclear por todo esse problema que nós estamos vendo de transporte, de cadeia de suprimento, etc. Bom, quando eu falo de São Paulo, e eu estava aqui agora, eu estou em São Paulo, no nosso escritório administrativo, aqui na Alameda Santos, e eu estava num treinamento com o time de operações da Radiofarmácia Centralizada de São Paulo, certo? Eu sempre digo, a primeira coisa que eu sempre falo quando eu encontro eles, desde o assistente de operação até a equipe da qualidade, é que é um case de sucesso. E reforço mais uma vez, agradeço ao trabalho do próprio Oscar, de mostrar que isso gera valor, que mostrar que esse negócio agrega qualidade, que mostrar que não é somente falar de custo da dose versus custo de uma manipulação de uma rotina. Tem muito mais valor agregado que meramente a gente olhar para um custo de manipulação. Eu sempre digo para grande parte dos médicos nucleares, amigos meus, que é: quanto custa 2 dias perdidos numa agenda de um serviço de medicina nuclear? Quanto custa cancelamento de uma terapia em função de um problema de suprimento, um problema de produção dessa cadeia que nós temos hoje, certo? Quanto custa a gente descontinuar, muitas vezes, um radiofármaco no Brasil e ter que gastar e ter uma energia gigantesca para retomar aquele procedimento junto ao médico demandante? Então, eu sempre digo que a radiofarmácia, quando nós tivemos os piores momentos durante a pandemia, vários momentos onde nós tivemos problemas no IPEM, certo? Que são problemas que acontecem, a gente vê agora um problema no reator nuclear da Holanda, etc. A Radiofarmácia de São Paulo não parou com nenhuma operação diária em nenhum cliente nosso contratado. E aqui reforço os números. Iniciamos a operação em 2018, certo? Tivemos um ramp-up na quantidade de doses de maneira muito, muito importante. E hoje nós estamos falando aqui, só no ano de 2022, de já ter sido dispensado, certo? Nós estamos falando aqui de uma expectativa já dispensada de 30 mil doses. Hoje nós dispensamos mensalmente aproximadamente 12 mil doses numa unidade de radiofarmácia centralizada, certo? E reforço, o foco não é quantidade de doses dispensadas, o foco é quantos serviços de medicina nuclear trabalham sem dor de cabeça e como que serviços podem crescer, fazer mais procedimentos trabalhando com a gente. Alguns big numbers importantes aqui sobre o case de sucesso da Radiofarmácia de São Paulo, que é o que a gente vai implementar no Rio de Janeiro. Mais de 236 mil doses pedidas de Tecnécio desde o início da operação, certo? Mais de 105 serviços de medicina nuclear hoje, clientes desse novo modelo de negócio. Seja na rotina de Tecnécio, seja na unidade de Gallium 68. Quando eu falo Gallium 68, não é só a dose unitária, mas também é um programa de turnkey que nós implementamos no Brasil aqui, num trabalho muito bacana conduzido junto à Senem. Fomos a primeira empresa no Brasil, através do modelo de radiofarmácia centralizada, a expedir o radiofármaco lutécio PCMA, e hoje nós temos realmente números importantes nesse negócio. Eu sempre digo, lutécio PCMA não é um negócio simples,
é uma cadeia de suprimento internacional extremamente complexa, é um processo de importação, e eu sempre falo para o pessoal do IPEM que realmente quem está à frente dessa operação, o pessoal da Ecker Ziegler também sabe disso, acho que até o Rogério está aqui hoje, eu sempre digo, quem está todo dia sabendo de importar radioisótopos, desembaraçar, trabalhar com o aeroporto, conseguir fazer tudo isso de maneira que chegue essa dose ou esse radioisótopo no cliente sem comprometer a agenda, é um trabalho de final de semana que você não tem ideia, certo? E isso faz parte do nosso negócio. Mais de 8.500 doses, pessoal, já expedidas de gallium 68, seja PSMA, seja DOTATOC, seja via dose unitária ou Ortaniqui. Eu reforço, o Brasil foi, desde o início, desde que lá nos primórdios, quando eu estive num congresso em Baltimore, discutir em 2012, 2011, sobre gallium 68 e teranóstico, o Brasil sempre foi pioneiro no negócio, no conceito de teranóstico e nos exames de PET-CT com gallium 68, e hoje nós temos aí um leque cada vez maior de oportunidades, como Fluor PSMA também, que está no mercado, certo? E nós entendemos que o gallium 68, ele não é um concorrente do Fluor PSMA, certo? São ferramentas que nós temos que disponibilizar para o médico nuclear para ele tomar a decisão qual é realmente o melhor radiofármaco para aquele tipo de paciente. E eu olho o gallium 68 com um conceito muito parecido com o tecnésio. Eu tenho que ter um leque de radiofármacos, desde PSMA, desde DOTA, desde FAP, desde MAA, para que o médico tenha essa capacidade cada vez mais de olhar para uma variedade de procedimentos no mundo do PET-CT e não só essa gama gigantesca só no mundo do SPECT, certo? Tudo isso é o foco nosso, garantir portfólio, inovação, sustentabilidade dos nossos clientes. Eu reforço, sustentabilidade e crescimento com qualidade, com sustentabilidade dos nossos clientes. Sem isso, certo? Não existe nenhuma radiofarmácia que vai ter sucesso no Brasil. Portfólio. Acho que só interrompendo ali, ali a gente apresentou somente os dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, hoje a gente tem 32 serviços de medicina nuclear, dos quais já estão sendo assistidos pela radiofarmácia centralizada com todas as doses marcadas com tecnésio. Muito bem, Oscar. Obrigado por ter colocado. E é uma coisa interessante que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Como em São Paulo foi a primeira unidade no Brasil, existia que o médico queria entender, o gestor da medicina queria entender precificação, modelo de negócio, se era realmente confiável ou não, e com esse case de sucesso de São Paulo, o ramp-up de clientes que estão migrando para centralizar no Rio de Janeiro está sendo muito, muito mais rápido. Eu me lembro que o Oscar está falando com o Oscar hoje aqui em São Paulo, que nós demoramos aproximadamente 4 meses para termos 10 clientes contratados em São Paulo, certo? Quase 1 ano para ter 10 clientes contratados. No Rio de Janeiro, em 3 semanas de operação, já temos aí aproximadamente 10 clientes contratados. Então, realmente, por quê? Porque é um case que já foi testado na maior capital da América Latina, com um nível de complexidade logística extremamente importante, certo? E cada vez que a gente se afasta mais de São Paulo, o benefício, o impacto positivo é maior. Porque o maior fabricante de radioisótopos no Brasil é a IPEM, em São Paulo, e toda vez que você se afasta de São Paulo, você tem um aumento do custo logístico, você tem o risco de atraso na entrega de geradores, de entrega de radioisótopos, e essa radiofarmácia, ela vive isso. A gente tem hoje parceiros que hoje tem um processo de entregar para nós os geradores no horário que a gente precisa para atender a demanda dos nossos clientes. Pessoal, portfólio. Quando a gente fala de pacote tecnésio, eu sempre digo, nós temos que ter condições de não somente MIB, MDP, aqui eu estou falando de todos os radiofármacos marcados já, nós não dispensamos na radiofarmácias centralizadas cold kits. O modelo de negócio é expedir a dose radiomarcada, já calibrada para oral injeção para o paciente específico. Isso é uma central de manipulação de medicamentos injetáveis. Então, tudo aqui eu estou falando que já são radiomarcados com tecnésio. Estamos trazendo também para a nossa rotina o próprio HMPAL marcado com tecnésio. A gente sabe que alguns clientes querem, até mesmo para perfusão cerebral, mas aqui o grande foco nosso é que alguns clientes querem fazer marcação de leucócitos e trazer o tetofosmin, que é uma sessão há muitos anos fora do mercado brasileiro. Nós estamos hoje, junto com Patrícia Nabiger, junto com a Priscila, mapeando e qualificando, junto com a área da qualidade, mapeando e qualificando outros parceiros internacionais que tenham
aí derivados do ácido aminodiacético, né? Não somente o dizida, mas outros que têm até uma biodistribuição e uma qualidade melhor. Estamos mapeando a oportunidade, entendendo a sensibilidade do mercado para o HDP. Eu me lembro quando eu trabalhava em Porto Alegre, em 1996, 97, que eu usava HDP na rotina para sintilo ósseo, e na Europa praticamente não se usa MDP, só se usa só HDP ou HEDP, porque tu tem um tempo entre dose e imagem mais rápido. Estamos trazendo também, entendendo um pouco da sensibilidade do próprio Heineken PCMA, marcado com tecnésio, muito focado ali para cirurgia radioguiada, para mapeamento de linfonodo sentinela também. E, obviamente, por que não, mas não é o foco original, fazer exame de cintilografia, certo? Como uma alternativa ao PSMA, galho ou flúor no PET-CT. Serviço que não tem PET-CT muitas vezes e querem se beneficiar dessa tecnologia. E coloides. Eu sempre digo coloides para linfedema, para linfonodo sentinela, certo? Para estudo de medula óssea, muitas vezes, que no Brasil a gente tem muitas dificuldades de conduzir. Não adianta estou falando com o médico nuclear hoje sobre protocolo de marcação de leucócitos e ele me perguntou na hora, assim, e o enxofre coloidal filtrado para fazer imagem de medula? Essa é a grande vantagem da radiofarmácia. A gente tem hoje um time que consegue qualificar fornecedores internacionais, validar esses processos e ter condições de expedir a dose radiomarcada para, volto a dizer, somar mais qualidade e mais portfólio para que o médico nuclear possa ter cada vez menos tempo como eu sempre digo, alguns médicos, amigos meus, gastam mais tempo hoje como superintendente de suprimento, se preocupando se vai chegar o material, do que muitas vezes olhando para um paciente e conversar com o médico demandante e está lá vivendo realmente o dia a dia, nos rounds, discutindo com o médico e vendo como que a medicina nuclear pode agregar e somar para os médicos demandantes, o urologista, o nefrologista, etc. Bom, continuando, nós temos também, além do portfólio tradicional de radiofármacos marcados com tecnésio, tem as doses individualizadas de radiofármacos com viés muito inovador, o próprio Trodat, que a empresa já trabalha desde 2014 comercializando o Cold Kit, certo? Numa parceria com a GMS Internacional. Nós temos também o Trodat nas unidades de radiofarmácia, através de dose unitária, o próprio Octro, que nós estamos na rotina de Cold Kits descontinuando, mas mantendo essa rotina via modelo de radiofarmácia centralizada. Estamos com os 2 radiofármacos marcados com Gallium-68, tanto o DOTA-TOC quanto o PCMA. Cada vez a gente vê mais a importância do Gallium-PCMA, por ser um radiofármaco que tem um banco de dados de estudos clínicos muito robusto, e hoje muito desses players que estão entrando no mercado brasileiro para entrar no mundo do teranóstico tem uma questão, inclusive, regulatória, eles exigem que o paciente, para entrar no protocolo terapêutico, seja feito o exame com o Gallium-PCMA, certo? Mas eu volto a dizer, eu sou um cara mais que eu entendo que o poder de decisão da condução daquele paciente, se vai ter mais ou menos falso positivo, se a imagem para aquele caso, para aquela lesão, no caso do flúor, pela biodistribuição é melhor ou pior, isso é uma decisão do médico. A gente tem que estar aqui para ter ferramentas, disponibilizar ferramentas para que o médico possa trabalhar sem dor de cabeça. E a gama de radiofármacos marcados com lutécio, tanto o PCMA quanto o DOTA-TOC, certo? E nós estamos agora, um ponto muito importante, nós temos uma parceria hoje e estamos migrando tanto o negócio, até o final do ano, nós estamos migrando o negócio de lutécio PCMA e o negócio de DOTA, lutécio, para uma unidade industrial. Essa unidade industrial vai abastecer as unidades de radiofarmácia centralizada ou diretamente os nossos clientes. Por quê? Porque a gente sabia que isso foi um trabalho que a gente fez para trazer essa tecnologia para o Brasil, mas eu preciso ter o registro desse radiofármaco para que a gente possa colocar no rol da ANS e para que a gente possa realmente, o médico nuclear, trabalhar e escalar essa brilhante ferramenta chamada teranóstico para próstata, teranóstico para tumor neuroendócrino e futuramente para outros. Não adianta somente ter o radiofármaco, a gente tem que trabalhar juntos, RPH, cadeia de suprimento, médico, certo? Médico demandante, e conseguir realmente colocar cada vez mais a nossa especialidade junto ao rol e conseguir realmente valorizar a nossa especialidade, inclusive junto à fonte pagadora. E isso eu quero, inclusive, parabenizar mais uma vez aqui realmente
a Associação das Empresas de Medicina Nuclear, que foi criada com essa visão, como um complemento ao belo trabalho já da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, mas o complemento olhando para o negócio, para a viabilidade econômica, certo? Olhar para melhoria, para profissionalização. Não adianta a gente profissionalizar somente a radiofarmácia, profissionalizar a cadeia produtiva, a gente tem que profissionalizar todo o ciclo, inclusive o serviço de medicina nuclear. Quando eu falo somos teranóstico, eu sempre digo, quando a gente olha para teranóstico, próstata, o leque de oportunidades é muito grande. Então, eu olho hoje para termos o PSMA marcado com gallium 68, nós estamos agora, inclusive, trazendo novas moléculas para esse segmento. Não é foco da reunião de hoje, mas nós estamos instalando um ciclo de grande porte na Grande São Paulo, onde ele vai olhar, inclusive, para uma gama maior de radiofármacos marcados com PSMA, e eu não me refiro somente a flúor, eu me refiro hoje a um projeto muito bonito que está sendo conduzido com o do Zircônio 89 marcado com PSMA, e a gente está falando de uma meia-vida maior que permite fazer imagens tardias, que eu acho que é muito bacana. Então, a gente atua hoje em segmento. A gente tem, de um lado, o PET-CT, de um lado, uma ferramenta que a gente está trazendo para vocês, que é o PSMA marcado com tecnésio, seja para imagem cintilográfica, seja para orientação, para cirurgia radioguiada. Inclusive, recebi um artigo ontem mesmo sobre a cirurgia robótica e o uso do PSMA tecnésio como uma ferramenta para ajudar, certo? Estamos olhando também não somente para a Lutece PSMA, a gente entende, e eu estive agora em Campinas, no evento do simpósio do Dr. Edivaldo Camargo, puxado aí pela doutora Elba, doutor Celso Dario, doutor Alain, certo? Onde eu fiquei realmente impressionado com a curva de conhecimento desenvolvida pelo pessoal de Pretória, onde já tem hoje protocolo de lutécio PSMA e actínio PSMA num protocolo terapêutico dual radioisotópico, 2 radioisótopos, e os resultados espetaculares de actínio. Então, é uma realidade, sim, actínio 225 PSMA, e a gente tem que realmente discutir isso no Brasil também. Bom, continuando, eu já tinha num webinar anterior, promovido pelo nosso time aqui de marketing, Maiara, Luana, certo? Nós já tínhamos falado sobre o Grupo EPH, hoje como parte dessa plataforma de saúde chamada GSH Corp. Nós, através dessa fusão que a EPH teve com a GSH, que é a maior empresa de hemoterapia do Brasil, de terapia celular, hoje a gente criou essa plataforma e os ganhos de inovação, e foi muito feliz terem colocado o hub de inovação. Quando a gente olha para uma RPH, com as suas radiofarmácias centralizadas, com o seu time de P&D, com a sua fábrica de produção, e olha do outro lado, uma empresa como o GSH, que tem aí mais de 40 anos de vida, de experiência, e que elevou os padrões de qualidade desse negócio de hemoterapia, de terapia celular no Brasil, eu me lembro que eu falei com a doutora Marília, e falei, aqui está resolvido o problema. Aqui é uma inovação que eu digo, não uma inovação disruptiva de uma nova molécula, mas por que a gente não tem leucócito marcado de uma maneira bem implementada, certo? Protocolos bem definidos e uma segurança muito grande, já que eu tenho o maior player no segmento de hemoterapia do Brasil, com 12 bancos de sangue instalados no Brasil, operando mais de 150 agências transfusionais e com um conhecimento, porque o radiofarmacêutico, quando fala de marcar leucócito, ele já dá um passo para trás, certo? Coletar sangue total, separar a papa de leucócito. Eu cheguei para a doutora Marília, que opera aqui no Banco de Sangue de São Paulo, da GSH, ela montou o protocolo, pegou o protocolo internacional junto com a Patrícia Nago, junto com a doutora Alice, e desenvolvemos um protocolo e já validamos um processo de marcação de leucócitos usando toda a expertise da GSH, toda a expertise radiofarmacêutica da RPH, conseguindo então e vamos implementar isso a nível de Brasil, porque as duas verticais de negócio, tanto a RPH quanto a GSH, estão hoje posicionadas em todo o Brasil. Então esse é o primeiro grande sucesso de inovação dessa fusão. Fusões são muito boas para a empresa crescer melhor, com uma governança melhor, mas aqui eu estou vendo de sinergia e de ganho de inovação por essa fusão. Foi a primeira de muitas outras que nós teremos pela frente. E aqui está o caso. Então, um protocolo lá da época do Dr. Thakur, que eu lembro que eu li quando eu trabalhava na Santa Casa,
eu falava de marcação, a gente fazia marcação de leucócitos, aí nós tivemos o problema da descontinuação do Ceretec, do HMPAL, na época no Brasil, e aí começou a criar uma série de dificuldades. Muitas radiofarmácias no Brasil não têm uma infraestrutura capaz de fazer marcação de leucócitos com segurança dentro das boas práticas. Então, agora com essa estrutura montada, a gente tem esse protocolo aqui, onde a gente faz uma coleta de sangue total de 40 a 60 ml, certo? A EPH, a Central Pharma, junto com o nosso braço de serviço, se responsabiliza por ir na medicina nuclear, treinar a equipe, disponibilizar o kit de coleta e treinar todo o processo de coleta. Depois a gente vai lá e coleta essa seringa, o sangue total, manda para o nosso laboratório de hemoterapia, onde é feito todo o processo dentro das boas práticas de separação dos leucócitos, certo? Nós temos hoje um estudo muito bem feito de estabilidade desse leucócito, de viabilidade celular. Então, hoje, quando eu falo de marcar leucócito, eu sei que eu tenho viabilidade celular e que eu tenho uma pureza radioquímica, ou seja, a porcentagem de HMPAL tecnécio que realmente se complexou as células dentro dos famosos padrões farmacopéicos. Depois que esse leucócito é separado, ele vai para a radiofarmácia para fazer a última etapa, que é a marcação com tecnécio, a lavagem celular, o controle de qualidade, e a gente acompanha cada cliente no processo de administração do radiofármaco. Pessoal, muito importante, aqui a gente não vende marcação de leucócito para qualquer serviço muscular que esteja interessado de maneira spot. É um contrato e a gente vai no serviço e a gente monta um protocolo, desde a coleta, a rotina dentro do nosso laboratório, o envio, a validação, a estabilidade, e tudo isso é rastreado por software, com etiquetas, com duplo cheque de etiquetas, porque a gente sabe que aqui realmente, diferente de um MIB, que eu troco uma dose com MDP, que o máximo que eu vou ter é perder o procedimento, aqui eu tenho que ter cuidado, rastreabilidade e boas práticas. Tanto que aqui em São Paulo, nas nossas na radiofarmácia de São Paulo, é um paciente por dia que marca leucócito, para não ter no primeiro momento nenhum tipo de possibilidade de troca de amostras. Então, é um protocolo que já está em rotina em São Paulo e estamos agora implementando no Rio de Janeiro. Tem duas alternativas, onde faz todo o processo, marca os leucócitos e entrega pronto para administrar no paciente, ou a gente também expede a dose de HMPAL marcado com tecnécio, caso aquele serviço tenha uma infraestrutura, tenha um know-how para fazer essa rotina de marcação. Não fica só aí, nós estamos implementando no nosso laboratório de células sanguíneas, no Rio de Janeiro, outras marcações. Marcação de hemácia in vitro, certo? Uma rotina que alguns médicos acreditam, outros questionam, que é a marcação de hemácias desnaturadas, entre outras possíveis alternativas. A gente tem que entender a demanda do médico e a gente monta a operação dentro do padrão de qualidade. Bom, radiofarmácia centralizada, nossa, ela está completamente vinculada, ligada à nossa área de inovação de P&D. Nós temos hoje uma equipe de P&D e esse aqui é o pipeline que vocês veem que nós estamos trabalhando, certo? Já finalizamos o contrato de transferência de tecnologia e estamos implementando agora na nossa rotina de radiofarmácia centralizada do PCMA Tecnécio. Num primeiro momento, somente via centralizados, mas no segundo momento vai ser manufaturado esse kit no Brasil com registro, obviamente, na Anvisa, certo? Já finalizamos a transferência de tecnologia e hoje estamos fabricando e comercializando o ILU-6, que é o PCMA Single Vial, ou seja, não precisa ter mais nenhum módulo de síntese, nenhuma complexidade, como marcar um MIB, hoje marcar o PCMA com o eluato de galho 68. Também a questão do LUTES PCMA, nós estamos agora migrando para uma atividade industrial, com registro, para que a gente possa realmente passar por nova fase, certo? Ninguém questiona hoje o LUTES PCMA. Um urologista não questiona o LUTES PCMA, mas tem que seguir trabalharmos juntos para conseguir estar no rol, estar na precificação da fonte pagadora. Isso é muito importante, certo? A gente tem que facilitar a vida do médico e isso é umas etapas que está trabalhando de maneira muito focada. E aqui vários outros radiofármacos que está na parte de inovação. O único de todos aqui que está um pouco atrasado, porque a gente teve que trabalhar junto com a CENEM no entendimento de como implementar numa medicina nuclear a terapia com rênio 188, vai estar embaixo do guarda-chuva das radiofarmácias centralizadas, o negócio de rênio 188. A grande dificuldade aqui não é fabricar a resina de rênio 188 para tratamento de tumor base celular no Brasil. Esse não é o fator complicador, porque isso é um radiofármaco
de aplicação tópica, certo? Então, o processo regulatório é mais simples. Aqui a gente está construindo um racional junto com a CNEM de como implementar esse programa de terapia de tumor bacilar na medicina nuclear. Porque aqui envolve cálculo de dose, envolve todo um planejamento da dose, certo? Envolve uma reavaliação da infraestrutura, inclusive, de um serviço de medicina nuclear. E aí já tem aqui 4 serviços, um deles no Rio de Janeiro, que já está nesse processo de licenciamento para a terapia com rênio 188. Bom, continuando, falei para vocês no início do bate-papo de hoje do Customer Service. Eu sempre digo, mais importante que instalar 6, 7, 10 radiofarmácias centralizadas, com investimentos de 6, 7, 4 milhões de reais por unidade de operação, é essa parte aqui, Customer Service. Se nós não tivermos vivendo o cliente, estamos visitando, acompanhando a rotina periodicamente com o nosso time, falando com o chefe da operação, falando com o tecnólogo, com o biomédico, falando com o médico, e periodicamente fazendo melhorias contínuas e ajudando, inclusive, o médico, a medicina nuclear, a implementar os protocolos na rotina, isso é o nosso papel. Eu tenho uma discussão interna na companhia, que eu sempre digo, né? Inclusive uma colega minha sempre fala que um grande laboratório de análises clínicas que centraliza as dosagens de bioquímica, etc., e que aqueles laboratórios de porta, de rua, que acabam falando com o paciente, aqueles laboratórios que centraliza a nível nacional, o foco dele não é dizer que ele faz todos os procedimentos. O foco é que aquele laboratório de porta, de rua, seja um laboratório de excelência. Quanto mais aquele laboratório crescer, mais a demanda. Esse é o nosso foco aqui. Se a medicina nuclear crescer, tiver processos bem implementados, a dose chegar correta, o funcionário saber receber a maleta e fazer a administração e o processo funcionar, o nosso foco é que o serviço cresça e o serviço seja de referência. A gente vai crescer junto naturalmente. E esse é o foco do Customer Service. Acompanhar a implementação das rotinas, propor periodicamente soluções para o cliente. Por exemplo, um cliente nosso de São Paulo falou, eu preciso implementar controle de cores na minha rotina, para reduzir a zero o risco, porque não basta ter a etiqueta com o nome do radiofármaco, o nome do paciente e toda a identificação. A identificação visual de cor ajuda. Isso foi o input do cliente, a gente implementou, está implementando na rotina das nossas radiofarmácias. Então, o input do cliente é muito importante. Buscar sempre soluções internas, certo? Parar de ficar olhando que nós somos os certos e o nosso processo é o melhor. Não, vamos olhar o mercado e vamos sempre adequar a nossa rotina ao que o mercado está orientando e demandando. Visitas periódicas. Customer Service é viver o cliente, visitar periodicamente. E peço para vocês aqui, parceiros, clientes do Rio de Janeiro, cobrem que a RPH, uma vez que vocês tenham contratos com a gente, vivam a rotina de vocês, estejam periodicamente falando com os médicos nucleares, falando com a equipe técnica, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando a qualidade do serviço prestado, certo? E é isso aí, eu sempre digo, isso aqui esse Customer Service foi a origem do grupo RPH. Quando a RPH nasceu há 20 anos atrás, ela era chamada de radiofármacos, e ela nasceu como uma empresa de especialistas em radiofarmácia, dando consultorias para grandes serviços de medicina nuclear. Aqui continua o mesmo foco. Está lá dentro como parceiro, como referência na radiofarmácia para o cliente, certo? O que eu vou fazer para garantir aquela agenda com qualidade e mais, aí tem toda uma equipe. Hoje nós somos, na Grupo RPH, 150 funcionários e na GCH Corp, como plataforma, mais de 2.000 funcionários hoje espalhados no Brasil. E o mais bacana, os 2.000 funcionários que nós temos hoje no grupo, mais de 1.500 estão nos hospitais, estão nos serviços atuando. Essa parte é muito importante. Bom, finalizando o bate-papo de hoje, eu gosto de falar bastante, né? E acho que é importante também deixar para algumas perguntas, mas vantagens. Esse slide aqui, o Oscar criou lá nos primórdios de 2018. E foi muito bacana porque a gente conseguiu realmente mostrar que essas vantagens do modelo de uma radiofarmácia centralizada, eles param de pé. Não é somente um slide comercial. Radiofármacos inovadores, o uso de radiofármacos indisponíveis no mercado até então serem colocados novamente na rotina. E aí eu volto a dizer, isso aqui não é só a RPH, isso aqui é
Isso aqui é um trabalho de várias pessoas e empresas. A nossa cadeia de suprimento hoje não é o IPEM, é bom, o IPEM é extremamente importante como supplier estratégico. Mas eu vejo hoje movimentos, por exemplo, da Hecate, trazendo o gerador de Tecnes como alternativa para nós, que para nós é extremamente importante. A gente veja outras empresas hoje investindo em trazer iodo para o Brasil, cadeia de suprimento conectada. Qual é a vantagem da centralizada? Que a gente consegue muitas vezes, porque o preço internacional dos radiofármacos está completamente descolado do que nós tínhamos vindo praticando no Brasil. O Brasil tem uma política de precificação, certo? Com a questão de subsídio. E muitas vezes, um serviço de pequeno porte vai ter dificuldade de imediatamente absorver esse preço novo com referência do mercado internacional. Então, a centralizada é um instrumento realmente para viabilizar que esses serviços continuem funcionando, independente se é gerador importado, nacional, se é kit fabricado no Brasil ou fabricado nos Estados Unidos, certo? Eu tenho que ter uma condição de atender a demanda, porque a gente sabe como que o serviço ganha dinheiro. E a gente quer que vocês ganhem dinheiro de uma maneira eficiente, com uma excelência operacional, certo? Aqui são vários pontos, eu não vou entrar de uma maneira... Eu sempre gosto de falar que a rotina tem que ser leve. A radiofarmácia tem que agregar e não pode ser uma dor de cabeça no dia a dia. O médico nuclear tem muita dor de cabeça, certo? Que não é envolvido na atividade médica, afim, e aqui está como uma solução para tirar a complexidade da medicina nuclear, certo? E, claro, quanto menos complexidade da medicina nuclear, maior a capacidade de vocês investirem realmente na inovação, em gastar mais tempo realmente falando com o médico demandante e não olhar para dentro de casa. E a gente quer ser parceiro de vocês, ser parceiro da física de vocês. Uma coisa que eu sempre digo, cada vez mais a importância da física médica, do físico na rotina da medicina nuclear. Nós não atuamos na área de física, a gente é parceiro da estrutura dos físicos do serviço de medicina nuclear. Nenhum serviço de radiofarmácia funciona se não estiver harmonizado com a equipe técnica do serviço e harmonizado com a equipe de física do serviço, certo? A gente tem muitos bons exemplos de serviços com uma excelência de física brilhante e que a gente aprende muito com esses profissionais na rotina. Então é isso, eu me coloco aqui à disposição, eu sei que nós temos aqui um contato de dúvidas aqui, que o WhatsApp, esse WhatsApp é o próprio WhatsApp do Oscar, né, o WhatsApp comercial, que é o cara realmente que está vivendo agora Rio de Janeiro, visitando todos os serviços, entendendo as particularidades da cidade do Rio de Janeiro. Sempre digo, uma medicina nuclear de um grupo de imagem no Rio é diferente de São Paulo. Horário de funcionamento, particularidades logísticas, etc. Então, eu agradeço, fechou exatamente 8 horas da noite, como eu fui orientado, e me coloco à disposição. Obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, Rafael, eu vou fazê-las para que você possa respondê-las. A primeira que a gente tem, esse RPH tem intenções de deixar de vender kits no país. Brilhante pergunta. A Radiofarm, a RPH tem interesse de deixar de vender, ou tem intenção de? Não. Não. A RPH, ela tem hoje um entendimento claro. A RPH Central Pharma é a operação de radiofarmácias centralizadas, tem seu papel, sua importância. A RPH Pharma é o nosso braço de fabricação de radiofármacos, que aí tem um caráter regulatório completamente diferente. Inclusive, nós estamos fazendo um movimento contrário. Nós estamos investindo a RPH Pharma, que tem uma planta de cold kits em Porto Alegre, sediada dentro do Tecnopuc. Nós estamos fazendo um investimento de ampliação da nossa capacidade de produção de cold kits, porque inclusive a RPH ela hoje exporta cold kits para vários países do mundo, certo? E tem muitos clientes nossos no Brasil que nem sabiam disso. Nós estamos ampliando, porque quando eu olho para botar várias radiofarmácias, quando eu olho para o crescimento potencial da medicina nuclear, eu tenho que ter capacidade produtiva para isso. Hoje nós já temos uma capacidade produtiva extremamente robusta e vamos aumentar. E a própria RPH Pharma é o selo do ciclotron. Tudo que for manufatura, os novos ciclos que nós estamos instalando, agora o primeiro em Itupeva, é tudo dentro do brand, do name, da marca RPH Pharma. Nossa ideia é ampliar. E, pessoal, o que é bacana é que o nosso mercado é um mercado muito grande, é um mercado muito bem visto pelas grandes empresas. Então, hoje nós temos uma parceria, por exemplo, com a Telix, e a Telix entendeu que não vale a pena ela fabricar os seus kits inovadores no mercado europeu ou americano, porque por N questões vai chegar com preço proibitivo.
certo? E vai chegar muitas vezes com uma dificuldade operacional. Então, hoje, nossos parceiros transferem a tecnologia e a nossa fábrica está iniciando fabricação cada vez mais de produtos internacionais fabricados na nossa planta, no formato de CMO ou de parceria de transferência de tecnologia. Então, respondendo, não. A nossa ideia cada vez mais é alavancar e crescer no segmento de Cold Kits. Tem muitas oportunidades. A segunda pergunta é com relação à Senin. O que muda do ponto de vista da Senin quando o cliente deixa de ter a sua radiofarmácia e passa a usar da radiofarmácia centralizada? Outra bela pergunta. A Senin, ela olha para a operação, ela olha para quantos procedimentos aquele serviço faz, para a quantidade de radiação que ele compra, para a quantidade de doses que ele expede. E, claro, quando você deixa de comprar um gerador de Tecnesse e começa a mandar todo dia os exames do dia seguinte, do ponto de vista de proteção radiológica, a quantidade de exames que aquele serviço vai fazer é a mesma. É a mesma. A permissão que a CNEM dá para aquele serviço é a mesma, do ponto de vista de proteção radiológica, gestão de resíduos, etc, etc. A única coisa que muda é que esse contrato entre serviço e RPH, ele é auditado pela CNEM e toda a dose que a gente expede é registrado junto à CNEM. Toda a dose. Inclusive, a CNEM, ela cobra. E é uma coisa muito interessante que a gente vê. Todos os serviços que começaram a trabalhar com a gente, eles começam a crescer a quantidade de procedimentos. Só que ele tem uma licença de funcionamento para uma quantidade de X dose, ou de X milicuris, X quiris de radiação. Então, a gente vê que muita gente está trabalhando junto com a equipe de física para que aquele serviço possa aumentar a sua cota. Alterando o seu plano, notificando, protocolando para a CNEM um aumento de cota, porque nós não podemos, aquela cota do serviço, eu não posso expedir uma dose a mais, certo? Porque nós temos que garantir realmente que o que a CNEM autorizou para o serviço é o que a gente pode expedir no máximo. Mas do ponto de vista prático, operacional, não muda nada. Mas a CNEM tem controle do contrato e tudo que é dose que é expedida é registrada, notificada junto à CNEM. A RPH, ela pode ou tem interesse em produzir e comercializar outras drogas que não são radiofármacos, mas que também sofrem frequentes desabastecimentos, como dipiridamol, aminofilina, o TSH recombinante. Produzir esses medicamentos, como o dipiridamol, etc., não é nosso foco, né? A gente tem que saber a nossa limitação, inclusive foco. A gente tem um desafio muito grande nos próximos 5 anos de instalar uma cadeia de radiofarmácia centralizada e fazer tudo isso que eu estou apresentando para vocês se materializar realmente. O que nós estamos realmente fazendo cada vez mais é, via uma estrutura de distribuição, aumentar o leque de potenciais fornecedores para esses medicamentos. A gente sabe que no caso do dipiridamol é uma dor de cabeça mesmo. A nossa ideia é que a gente possa, a médio prazo, acoplar a compra desses medicamentos e a expedição via dose unitária, através de prescrição, também desses medicamentos não radioativos, certo? Nos alimentos funciona dessa maneira. O médico ele não pede somente a dose do MIB marcado com tecnécio, 15 milicuris para a primeira dose. Ele pede, inclusive, a seringa já, certo? Com o dipiridamol, com a aminofilina, e não tem nenhum tipo de envolvimento. Ainda não tem isso no nosso portfólio, a gente está estudando junto com o regulatório, junto com a área de qualidade e também mapeando potenciais fornecedores, suppliers que possam ajudar. E mais, comunidade de medicina nuclear, nos peçam, nos dê sugestões, realmente esse é um ponto que eu estou estudando, e nos ajudem. Muita gente acaba nem percebendo que esse está sendo uma grande dor de cabeça na rotina de vocês, certo? Mas produzir esses medicamentos, não. A gente tem hoje uma habilidade, um skill, um conhecimento em produzir radiofármacos. Agora, importar, nacionalizar, dentro dos aspectos regulatórios, fracionar e expedir via dose unitária, isso é uma possibilidade real. Do que foi citado em relação à marcação de leucócitos, a coleta ela será feita pela RPH ou pelo cliente?
e também unindo a pergunta se os colóides já estão disponíveis. A coleta do sangue total, ela é feita pela equipe de enfermagem, a equipe técnica dos clientes, porque é um procedimento completamente simples. A gente disponibiliza todo o kit de coleta, inclusive com anticoagulante, mas quem faz a coleta é a equipe, certo? E a gente vai lá e busca para fazer o processamento, a separação de células, certo? E o mais importante, a gente não entrega um kit. Nós vamos lá no serviço, a gente faz um treinamento com a equipe técnica, certo? O médico vai acompanhar e, inclusive, auditar o nosso treinamento, o chefe da qualidade de serviço, porque o médico ele acaba sendo realmente o cara da qualidade de serviço, certo? Mas daí o processo todo é com a gente. Colóides, nós temos hoje um trabalho, inclusive, que a Paty Nabiger está fazendo, junto com a Priscila e com a área da qualidade. Estamos mapeando hoje 3 colóides, que estão disponibilizados no mercado europeu, certo? Que poderiam ser colocados na rotina, que obviamente que não seja o fitato, né? O fitato nem é colóide, né? Eu sempre digo que o fitato ele é um colóide formado em vivo, né? Quando ele é radiomarcado, ele ainda não é colóide. Sabemos que tem esse gap aí da questão do Dextran, muitas vezes que acaba comprometendo a qualidade da o Dextran garante uma boa linfocintilografia, né? Linfedema, e hoje ele não tem, então a gente está trazendo isso. O que eu peço para vocês é que, inclusive, ajudem. Nós estamos agora finalizando os contratos com os parceiros e a gente tem que entender qual é a sensibilidade do mercado, qual é o tamanho da demanda que vocês têm. Não se comprometendo em comprar, mas para que a gente possa ter todo um planejamento, inclusive de negociação, certo? Inclusive de negociação. Se eu tenho a possibilidade de importar um kit para expedir um colóide radiomarcado para linfedema, que não está disponível no Brasil hoje, é um investimento regulatório, um investimento de processo e tem que ter uma acessibilidade de mercado, certo? Mas, sim, esse é um tema de casa. Inclusive, eu quero trazer novamente para o Brasil o radiofármaco mais antigo, o cold kit mais antigo que existe e que saiu do Brasil, que eu acho que gera muito valor, que é o próprio enxofre coloidal, filtrado ou não filtrado. Tem uma pergunta relacionada ao controle de qualidade, se isso seria realizado na clínica ou na radiofarmácia, mas já foi respondido. Não, mas deixa eu comentar. Esse é um ponto importante, Oscar. O controle de qualidade sempre é feito pela radiofarmácia centralizada. Sempre. A gente entrega para vocês a dose num PIG, numa blindagem, aprovada pelo Inmetro, aprovada pela Cinem. É o mesmo padrão de blindagem que é usado nas radiofarmácias americanas. A maleta é a mesma. Nós temos um trabalho muito bacana de conseguir qualificar fornecedores locais hoje para garantir que esses produtos, essas blindagens, tenham um padrão de qualidade e não sejam impactados muitas vezes pela questão do dólar. O controle é todo nosso, mas o controle de qualidade por si só não é a última etapa. A gente valida o transporte e a gente fica acompanhando junto com vocês se, eventualmente, na rotina de vocês, eu posso ter uma instabilidade radioquímica. Então, nosso time de Customer Service fica acompanhando também a qualidade da imagem. O laudo de qualidade, a gente tem para cada dose expedida, você tem acesso ao laudo de qualidade, certo? Então, isso é muito, muito importante. Nenhuma dose é expedida sem controle de qualidade. E são todos controles de qualidade farmacopeicos. Então, se amanhã vocês estiverem numa etapa de acreditação, todos são farmacopeicos. Muitos controles de qualidade que eu, Rafael, fazia nos primórdios da radiofármacos, hoje eu não faço porque não eram farmacopeicos. Hoje o meu time da qualidade, do CQ, exige que todos os controles sejam farmacopeicos. E a última pergunta que a gente tem é como está o entendimento do público-alvo com relação à radiofarmácia centralizada, se esse público consegue visualizar uma redução de custo, uma otimização de tempo e um aproveitamento do time, se isso está sendo bem aceito no Rio de Janeiro ou se notaram resistência. Muito boa pergunta. Como eu falei no meio da apresentação de hoje, no Rio está sendo muito, muito mais fácil, porque a tese de negócio já foi desenvolvida e aprovada em São Paulo. E o mercado molecular ele se comunica, né? É um mercado pequeno, ainda é um mercado pequeno. Eu sempre digo, meu sonho é a gente ter capacidade disso, dessa estrutura nova, escalar o mercado de medicina nuclear, certo?
Nos Estados Unidos, quando a primeira radiofarmácia centralizada foi instalada, eles tinham aproximadamente aí 600 serviços de emergência nuclear, 500 alguma coisa. Hoje são mais de 6.000 serviços de emergência nuclear, muito por essa dinâmica nova. Mas, sim, o mercado do Rio está entendendo. Hoje, os serviços de emergência nuclear entendem que não é somente falar do preço do kit ou preço da dose, certo? O preço do kit, o preço da dose é uma das etapas da discussão, mas a eficiência, a garantia da agenda, o não cancelamento de procedimentos, certo? E cada vez mais a gente agregar inovação, isso é tão importante quanto olhar exclusivamente para o custo ou o preço do radiofármaco. Então, a receptividade está sendo muito boa. Tinha uma dúvida em relação, inclusive, na época, aqui em São Paulo, como é que seria a questão do reembolso do radiofármaco, da unidade de radiofármaco, se o médico ia perder, eventualmente, o spread entre o quanto ele gasta e o quanto ele ganha para a saúde. Como a gente está falando de um pacote, é uma prestação de serviço empacotada, onde não tem um detalhamento, a gente mostrou que realmente não tem como vocês essa informação ir para a rua, entendeu? E cada cliente é um cliente. Não existe preço de tabela. Existe um preço de referência, sim, mas cada cliente é um cliente, porque eu tenho uma questão de dosimetria, de volumetria, eu tenho questões de particularidades da rotina, certo? É bacana que hoje a gente está vendo o seguinte, cada vez mais o investimento em novas gama-câmeras e novos equipamentos que estão, inclusive, melhorando, reduzindo a quantidade da atividade da dose administrada no paciente. Isso para nós é ótimo, porque a gente consegue realmente deixar uma dose até mais competitiva para o cliente, certo? Então, muitas vezes um cliente que faz uma cintilografia e precisa, por uma questão de equipamento, fazer uma imagem com 40 milicuries e outro está fazendo uma imagem com 20 milicuries, a gente tem que tratar diferente, certo? É um benefício do investimento de uma máquina nova, uma máquina com mais qualidade. Mas é isso, não está tendo. E volto a dizer para vocês, vão lá na radiofarmácia, liguem para o Oscar, entendam a dinâmica de operação, certo? E deem ideias. Grande parte do que está fazendo inovação hoje é um input do médico nuclear. É o input do médico nuclear. Acho que só complementando as questões de controle de qualidade, nos perguntam se a estrutura de radiofarmácia hoje existente no serviço, se ela ainda é necessária. Outra excelente pergunta. Hoje a medicina, o marco regulatório hoje para abrir uma medicina nuclear, a RDC 50, a Anvisa, CNEM, ainda fala sim da exigência de uma estrutura física de uma radiofarmácia hospitalar, uma radiofarmácia para rotina própria. Isso é uma discussão que vai ter que ter. Qual é o novo perfil de radiofarmácia para um serviço que trabalha só com radiofarmácia centralizada? Com certeza é um perfil muito menos complexo, com certeza é um espaço muito menor, com certeza tem uma questão, inclusive, que está sendo discutida agora, da questão do próprio resíduo radioativo, certo? Que no modelo americano a solução é completa, a radiofarmácia entrega a dose unitária e retira no final do dia o resíduo, o lixo gerado por aquela rotina. E fica uma resposta. Ainda no Brasil, a gente não, a gente entrega a dose, mas a gestão do resíduo, scalp, dano a 3 vias, a dose residual, é uma responsabilidade ainda da medicina nuclear. Essa é uma discussão, uma pauta que está tendo exatamente agora, certo? Com certeza, se me perguntarem aqui com o Rafael, pessoa física, com certeza tem que ser, a médio prazo tem que ser revisto, porque a complexidade é completamente diferente. Eu tenho muito menos complexidade numa rotina de um serviço que hoje a maioria dos nossos clientes em São Paulo não é migraram parte da agenda, migraram a totalidade da agenda. E também tem muitos serviços de grande porte que migraram partes da rotina, certo? Eu mesmo digo para médicos nucleares de grandes unidades que fazem um volume muito grande, cara, não vale a pena você migrar toda a tua rotina para nós. Até por uma questão de custo-benefício. Foca em fazer tais rotinas de manipulação dentro de casa e tais rotinas onde tem menos eficiência e mais dor de cabeça, a gente manipula lá na radiofarmácia e expede para ti. Inclusive, a gente senta com a equipe técnico-médico para redimensionar geradores. O que é preparado hoje nesses clientes, a gente ajuda a implementar o protocolo, o treinamento de equipe, porque eu volto a dizer, eu não olho
a manipulação dentro da radiofarmácia do cliente como um concorrente meu. Pelo contrário, se o médico me contratou para ser responsável por aquela rotina, eu tenho que ter condições de dar o serviço tanto lá dentro da casa dele, quanto na nossa rotina. Acho que a gente já encerrou. Acho que tem só uma pessoa digitando. Como fica o nosso papel mediante esse cenário? Farmacêuticos, biomédicos, biólogos e o time técnico. Excelente pergunta. Eu adoro esse tipo de pergunta. Como fica o papel da RPH frente a esse cenário? Bom, vamos lá. Tem uma discussão sobre o papel do farmacêutico, uma vez que um radiofármaco é um medicamento, certo? E nós seguimos esse critério na nossa rotina operacional, certo? Nós temos que ter, inclusive, uma exigência, nós temos que ter um farmacêutico responsável técnico, devidamente capacitado, com experiência nessa rotina para tal. Agora, na questão da medicina nuclear, o papel do biólogo, o papel do biomédico, do tecnólogo, do físico, do farmacêutico, certo? Eu sempre digo, é extremamente positivo, é uma equipe multidisciplinar. Não adianta nada, inclusive eu tenho conversas com profissionais especialistas em radiofarmácia, amigos meus particulares no Rio de Janeiro, o Ralf Oliveira, como é que você conversa? Na verdade, uma coisa é o papel da responsabilidade e da supervisão. Agora, um biomédico numa rotina de medicina nuclear, na rotina do fluxo do trabalho, eu acho espetacular, o tecnólogo. Então, eu não tenho nenhuma objeção a nenhum desses profissionais estarem atuando, certo? Nenhuma objeção, desde que capacitados, treinados, certo? Com experiência. O mercado cada vez mais vai demandar biomédicos, tecnólogos e físicos, não somente farmacêuticos, porque o mercado vai crescer, a complexidade do nosso serviço está cada vez maior, o tipo de exame está cada vez maior, a gente tem que ter cada vez mais um investimento nisso. Nós criamos, só para ter uma ideia, nós criamos agora um programa de trainee, programa de capacitação, para formarmos um grupo de capacitação de 45 profissionais, para capacitar esses profissionais, estudantes de física, recém-formados, para poderem fazer a prova da CNEM, para ter o título de supervisor. Porque hoje um dos gargalos de crescimento da companhia, e não só nosso, mas de qualquer grupo grande, é falta de pessoa qualificada e com a titulação exigida pelo órgão regulador. Mas eu volto a dizer, na verdade, eu inclusive na questão da física, uma coisa que eu defendo, numa rotina de radiofarmácia centralizada, certo? Eu tenho que ter um supervisor de proteção exigido pela CNEM. É óbvio que um profissional físico fazendo a prova da CNEM, com formação acadêmica, ele vai ter mais facilidade. Mas ele não é, nós não tratamos como sendo obrigatoriamente tem que ser um físico. Não, tem que ter o conhecimento e a titulação, certo? E mais importante, física, eu chamo de física aplicada. A área de física não pode ser uma área consultiva. Nas nossas instalações, ela vive a operação. Cada radiofarmácia nossa, não é porque só essa nem exige, porque a gente entende que realmente o que essa nem exige é relevante. Cada operação nossa, nós temos a necessidade de ter a física vivendo no dia a dia, acompanhando, investigando, implementando boas práticas. Dosimetria não se garante somente com POPs. É no dia a dia acompanhando e treinando. Então é isso. E o papel do médico, sempre digo, nós temos que ter cada vez mais uma formação, programas de residência, médicos nucleares, certo? Sendo formados, e o médico nuclear tendo tempo para ser médico nuclear. Então, um dos grandes pilares nós da IPH é como que a gente deixa o médico nuclear ser cada vez mais médico nuclear, certo? Cada vez tendo menos que se preocupar como um gestor de suprimentos, que é o que a gente vê muitas vezes. Né? Acho que a última pergunta para a gente encerrar agora é com relação à existência de um plano de backup para uma situação aguda na falha de produção. Desculpa, pode repetir?
se a gente tem algum plano de backup em uma situação aguda da falha de produção. Outra boa pergunta. Quando a gente instalou, quando foi aprovado junto aos investidores da RPH, 2016, instalar uma rádio farmácia centralizada de São Paulo, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente isso. Trabalhar na qualificação de vários suppliers nacionais ou internacionais e nunca dependendo, certo, de um único fornecedor. E não é porque o fornecedor é público ou é privado. Eu sempre digo, a capacidade de entrega do IPEM, e se a gente for olhar, o número de problemas ao longo da história é ínfimo, é mínimo, certo? E a própria crise do molibdênio de 2009 mostrou que quem tem um não tem nenhum. Então, sim, qualquer negócio que a gente coloca na radiofarmácia centralizadas, tecnésio, galho, lutécio, iodo, nós não colocamos sem ter uma estrutura de backup e de fornecedores qualificados. Para tudo, para qualquer um. Certo? Eu não posso dizer para um médico nuclear que ele vai deixar de preparar dentro de casa, onde ele compra de um único fornecedor, e que ele vai migrar sua rotina para a RPH, se eu também compro do mesmo único fornecedor, certo? Ou seja, eu não tenho como garantir isso. Então, para cada operação nossa, a gente tem backup e tem fornecedores qualificados, e os fornecedores qualificados, a gente não usa o A, e se o A falha, a gente compra do B. A gente compra dos fornecedores sempre na nossa rotina. Então, hoje a gente opera, por exemplo, começando agora, e vamos botar, por exemplo, geradores do IPEM e geradores da Tecnonuclear da Argentina na rotina do Rio de Janeiro, certo? De maneira sistêmica, de maneira rotineira, certo? A parte de kits, muitas vezes, mesmo nós, a RPH hoje fabrica e fornece grande parte grande parte do mercado os cold kits. Mas vocês não pensem que nós, na nossa própria rotina de radiofarmácia centralizada, não tem também para um kit de MIB, o RPH Cardia, nós temos também um MIB qualificado de um outro supplier, caso eu tenha um problema na fábrica da RPH Pharma com o MIB, com o nosso Cardia. Então, a cadeia de suprimento e planejamento de rotina de suprimento, ele é crítico no nosso negócio. Eu me lembro quando a gente teve um problema uma vez aqui em São Paulo, e um médico de um grande grupo aqui falou o seguinte: Rafael, eu não quero dor de cabeça. Eu não quero dor de cabeça. Eu migrei a rotina para você, eu não quero saber de problema. Se vira, e é o nosso trabalho. Mas dentro dos padrões de qualidade, certo? Eu sempre digo, alguns médicos me perguntam, por que você não colocou até agora tal produto na sua rotina? Porque eu também tenho que atender as questões regulatórias, as questões de boas práticas, e a gente tem que auditar o nosso fornecedor. Quando eu compro um kit de fora, a gente audita o fabricante, certo? A gente vê se ele tem todos os padrões de qualidade, se ele tem todas as certificações, se ele faz todos os controles de qualidades, porque no final, mesmo que a gente saiba que um radiofármaco tem muito pouca dificuldade, muito pouca chance de ter um problema, de um choque pirogênico, é raríssimo, até pelo volume do radiofármaco, mas se tiver um problema com o paciente de vocês, o processo de investigação não pode encontrar desvio de qualidade. A gente sabe de cada 10 pacientes que tiveram um problema no hospital, nenhum foi por causa do radiofármaco, certo? Foi por causa da parenteral, por causa de um procedimento. Mas se tiver na pasta dele cintilografia, até acho dizer que o radiofármaco não é ocupado, aí vai ter que provar. E isso a gente prova como? Todo o processo auditado, todo o processo validado e os fornecedores devidamente qualificados. Acho que é isso. Encerramos as perguntas. Fica de qualquer maneira o meu WhatsApp aí para contato, para novas dúvidas, novas questões. Acho que pode encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção e o tempo disponível por todos. E fico à disposição de vocês aí para o que for necessário. Show. Quero agradecer também, agradecer a todos pela participação e volto a dizer, esse é um trabalho que ele é construído, isso aqui não é uma indústria farmacêutica que coloca um produto com uma lista de preço. Isso aqui é um processo onde a medicina nuclear contrata um parceiro para ser a radiofarmácia dele junto com a equipe de vocês, certo? Isso aqui é um negócio que ele só é viável, esse negócio onde todos estão trabalhando juntos. A gente faz o nosso papel, e essa interação, essa dinâmica diária é o que garante o sucesso de uma radiofarmácia centralizada. Obrigado, pessoal. Forte abraço.